Bom dia, a graça e a paz para todos, amém? Hoje nós vamos ler Atos, capítulo 28. Uma vez, a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa, que fugia do calor, mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e desinteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, foram cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Atos 28 é o último capítulo do livro de Atos. E ele destaca a última viagem de Paulo a Roma, destaca todos os acontecimentos. Paulo, ele chega aqui no capítulo 28 como prisioneiro e não como missionário livre. E é importante que nós nos lembremos disso, que a trajetória de Paulo, ela não foi fácil. Desde que Paulo converteu até aqui, não foi fácil ele declarar a sua fé, não foi fácil ele falar de Deus, não foi fácil Paulo ele se posicionar. Mas é lindo saber que o que sustentou Paulo até aqui foi a sua paixão pela missão que Deus dará a ele. E Paulo, ele cumpre a sua missão com isto. Aqui destaca o naufrágio, né, que Paulo ele teve com o navio, destaca o incidente que ele teve com a cobra, e apesar de a cobra venenosa ter picado Paulo, o povo esperava que ele morresse, que ele sofresse algum dano, mas Paulo, ele não sofre dano algum. Pelo contrário, esse livramento apenas alavanca a missão de Paulo. Esse livramento, ele apenas eleva a missão de Paulo e ele abre caminho para que curas acontecessem em Malta. Cumprindo a palavra do Senhor, Deus, ele exalta os seus. Ele usa do que é desfavorável para elevar os seus. Cumprindo a sua palavra quando diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? E o que mais admira é a força de Paulo, é a coragem de Paulo. Paulo, ele não temia homens, Paulo, ele não temia a violência. Paulo não se preocupava em ser prisioneiro. Paulo, ele não temia os perigos do trajeto missionário, mas Paulo, ele amava o que ele fazia. Ele amava falar do Senhor. Ele amava fazer as suas missões. E foi isso que sustentou Paulo. E é admirável, e eu chego a dizer que é até inspirador para nós nos dias de hoje. E eu deixo para nós, nessa manhã, a palavra do Senhor, o que ele diz a Josué, quando é dado a ele também uma missão: sede forte e corajoso. Coragem. Que não nos falte força, que não nos falte coragem. Que o Senhor, ele nos sustente e que nós não deixamos de fazer aquilo que nós fomos levantados para fazer, com aquilo que nós temos que fazer. Aquilo que nós falamos durante todo o trajeto de Atos, né? A missão, o evangelho, a coragem para levar a palavra de Deus, que não nos falte em nome do Senhor Jesus. Amém?